Olá, tudo bom? Então, seja bem-vindo ou seja bem-vindo ao programa 849. Aqui eu ensino as estratégias de como ganhar dinheiro sendo você. E você vai ter ferramentas para descobrir quem é você e como ganhar dinheiro com isso. Muito bem, eu sou a Rosário Mozo e hoje o tema de hoje nós temos a primeira sorteada do nosso desafio. Eu vou construir ao vivo uma mandala junto com você e com a própria pessoa, né? A pessoa manda as informações, tá? Então vamos lá, que hoje nós vamos falar a nossa sorteada de hoje é a Lulu, né? Vocês sabem que eu não vou dizer, não vou divulgar nenhum dado de vocês pessoais, não vou dizer quem é também, por isso que eu criei essa ficha, porque eu poderia ter dito a vocês que se inscrevessem aqui mesmo e participassem aqui. Mas eu não quis fazer isso justamente para não identificar vocês. Caso vocês não queiram ser identificados, não tem problema, porque nós estamos trabalhando com coisas que são pessoais, né? O que que eu quero conseguir para o ano de 2021, o que que eu quero liberar. Então, não deixa de ser algo pessoal mesmo, né? Então, por isso que a gente acabou criando esta ficha, onde você vai poder pôr os teus dados e eu vou trabalhar aqui aquilo que está incomodando você, que está impedindo você de ir em frente com isso e também eu estou conseguindo, vou trabalhar para você poder conseguir o teu objetivo. Então, você vai ficar com uma mandala onde é um símbolo para você construir esse objetivo. Você vai poder meditar durante vários dias para você poder construir os objetivos que você realmente quer para o ano de 2021. Ok? Então, vamos lá, que vamos começar a falar os dados da pessoa e o que ela pediu para este desafio. Então, vamos lá. A objeção dela, nós vamos sempre estar liberando duas partes. Nós vamos fazer sempre as mandalas em duas partes, certo? Na mesma mandala, ou seja, se já assiste meu canal, você já sabe que eu já fiz isso com as crenças, né? Primeiro eu libero o passado, tá? Porque se você não liberar o passado, você não consegue encontrar o futuro. Você não consegue colocar algo novo em algo que está ocupado, né? Então, nós precisamos primeiro liberar o espaço para trazer coisas novas. Então, vamos lá, que vou começar a trabalhar com isso. Então, o passado dela, o que ela quer realmente liberar é o apego ao passado, as coisas materiais que não têm mais importância. O objetivo dela é comprar um apartamento, tá? Então, em 2021, ela quer trocar de apartamento, quer mudar de apartamento, né? Mas ela está muito apegada ainda a todas as coisas do passado dela. Então, para ela liberar o apartamento onde ela vive hoje, ou o lugar onde ela vive hoje, está muito difícil, porque ela não está conseguindo ir em frente com isso. Então, por isso que pediu para ser feita uma mandala em função do novo, né, do apartamento novo que ela vai poder ter em 2021. Então, vamos lá, que eu vou começar a trabalhar aqui como é que nós vamos fazer. Vocês sabem que, se você já fez o nome, né, ou se você não fez o nome, eu sempre trabalho com uma virtude. Por quê? Se você já fez o curso do nome, você já tem a tua virtude. Você vai poder trabalhar com tuas virtudes para realizar o teu objetivo. Muito bem, mas eu aqui no programa, como eu sei que tem muitas pessoas que ainda não fizeram o curso do nome, eu vou então tirar uma virtude para poder trabalhar no dia de hoje, e isto vai nos ajudar também a liberar o processo, tá? Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de luz aqui, que acho que talvez você se enxergue melhor. Então, vamos lá para nossas cartas, né? Eu também estou deixando no destaque, né? Cada pilar, e você vai poder meditar também sobre isso, sobre a visão, sobre a liberação, dependendo do objetivo que você tenha, você pode começar a trazer uma vibração mais alta. Todo o objetivo disto é para que você comece a vibrar numa vibração mais alta. Quando a gente está vibrando numa vibração mais alta, o que acontece? Se a gente vibra numa vibração baixa, o que acontece? Está lotado, né? Porque a humanidade está quase inteira na vibração baixa. Então, o que acontece? É como se estivéssemos numa rua lotada, engarrafada, e você não consegue ir em frente, porque tem muita gente nesse processo. À medida que você vai aumentando a tua vibração, você começa a estar em lugares mais abertos, né? Lugares onde não tem tantas pessoas, e você começa a trazer um outro processo novo para a tua vida. Você começa, as coisas são mais fáceis. Então, quando a gente está vibrando numa vibração baixa, é tudo muito difícil, é tudo muito sacrifício. E é como eu digo, você escolheu o teu sofrimento.
ele ensina, ele é um excelente ensinador, né? Você aprende lições incríveis com ele, e tem pessoas que não aprendem nada, mas sempre aprendem, mesmo que tenha, o sofrimento às vezes é tanto que a pessoa acaba aprendendo mesmo através do Deus sofrimento. Mas neste programa, nós não estamos cultuando o Deus sofrimento, nós estamos cultuando o Deus consciência, certo? Então, vamos trazer a consciência e vamos buscar a consciência para encontrar e resolver todas as questões que nós temos na nossa vida. É fácil? Não é. Você precisa de disciplina, precisa de ordem, precisa de equilíbrio, precisa de constância, precisa de você se dedicar realmente a fazer isso, a querer realmente regular tua vida, equilibrar a tua vida, né? Mas à medida que você vai fazendo isso, você começa a perceber que as coisas vão se abrindo e isto vai trazendo uma nova possibilidade para você. Muito bem, vamos lá, deixar de papo e vamos começar a tirar a nossa virtude no dia de hoje. Eu fecho os olhos, viu? Mesmo que vocês não estejam vendo. E saiu a visão, tá? Por isso que às vezes se repetem as mesmas virtudes, né? Apesar de nós termos 49 virtudes, mas às vezes elas se repetem, porque eu fecho os olhos, eu não faço, não engano vocês, né, na hora de tirar, porque realmente eu quero que seja um guia mesmo, que a pessoa receba realmente aquilo que ela precisa receber. Então, a visão, nós já saímos aqui, inclusive tem no destaque a visão, e que é o amor ao amor eterno, uma só entrega, a entrega incondicional, tá? Eu sou a verdade, que sacia o buscador, eu sou, tá? Muito bem, a chave é a justiça do universo, né? A lei é tudo dual e tem duas polaridades, então foi aquilo que eu estava falando agora, né? Você pode escolher os dois lados, né? Eu prefiro escolher o lado da consciência, porque com a consciência, a gente buscando a consciência, a gente encontra muitas coisas mais importantes na nossa vida. Também nós passamos a ter o quê? Quando a gente começa, o que faz a geometria, o que faz a arte? Ela justamente acessa o teu inconsciente. E é o teu inconsciente que manda as informações para que você possa ter consciência, né? Então, isso é muito interessante, porque isso acaba trazendo um novo processo e uma nova perspectiva. Muito bem, o lema, né, é o meu silêncio saberá que eu sou, não, é no meu silêncio saberei quem eu sou, né? E a queda é a identificação da imperfeição. Então, quando você se identifica com a imperfeição, realmente tudo é imperfeito, né? Se você se identifica com a parte positiva, né, de que tudo é perfeição, né, e se começa a repetir de que tudo está bem, de que tudo está perfeito, não se preocupa, começa a falar com você, olha, não se preocupa, que tudo vai dar certo, e as coisas como que começam a acalmar e elas vão realmente começando a dar certo. Então, vamos lá, deixar de papo e vamos começar a desenhar aqui. Então, eu peguei aqui um quadrado, eu aumentei um pouco o quadrado para que a mandala seja, vocês consigam ver melhor e também seja mais interessante, porque eu vou fazer um outro desenho aqui, não é a nossa célula, tá? A célula também, você vai poder trabalhar com a tua célula se você quiser, não tem problema nenhum, mas aqui, como é uma mandala especial para cada pessoa, eu vou desenhá-la do zero e você também vai aprender passo a passo, cada dia você vai aprender uma nova maneira de você fazer isso. Então, vamos lá. Então, eu desenhei de 10 por 10, tá? Eu aumentei um pouco a minha célula e achei que era unidade, né? Então, eu achei que era interessante para que a coisa começasse a funcionar. Muito bem, eu vou dizer que o meu norte aqui vai ser aqui. Sempre nós vamos escolher um norte. Por que temos que escolher um norte? Quando a gente escolhe um norte, no caso aqui, nós não vamos ter a nossa coluna não divina, mas aqui nós vamos ter uma coluna divina dos dois lados, mas eu vou escolher um norte, porque você pode ir para qualquer direção, certo? Mas quando você vai para o norte, você escolhe um caminho a seguir, você escolhe um projeto a seguir. Então, qual é o objetivo de todo esse processo? É justamente isso. Inclusive, agora, nós vamos construir, no dia 26, de 26 a 29, nós vamos ter uma semana da arte-terapia. E aonde eu vou ensinar passo a passo também como construir o teu objetivo, como você vai poder construí-lo para que você possa realmente começar a desbloquear isso e começar a brincar, inclusive com as crianças, começar a trazer uma nova proposta. Olha, se a gente conseguir fazer com que várias pessoas no planeta comecem a brincar
brincando com a geometria, brincando com a arte e começar a trazer e melhorar a sua vida, nós vamos estar sendo um exército de pessoas muito poderosas e que vamos, com a nossa vibração, ajudar a muitas pessoas. Então, se você gosta de ajudar a humanidade, se conecta aqui e começa a pintar comigo. Você não precisa saber nada, não precisa saber desenhar, não precisa nada disso, é simplesmente você começar a fazer todo esse processo. Muito bem. Então, o norte é importante, vamos começar a traçar os nortes. Muito bem, eu tenho aqui a minha coluna divina, vou começar a traçar a outra coluna, que são as duas diagonais, né, para dar força no meu trabalho aqui. Muito bem, vou começar também a trabalhar do meio, e aí vou pedir aqui um auxiliar para que, se você tiver uns esquadros, o esquadro faz com que você deixe aqui na linha reta, né? E a tua célula não fique desestruturada. Tem umas coisas aqui que elas estão fazendo o volume aqui embaixo, está me dando, vou ter que tirar aqui um pedaço aqui, porque ele está me fazendo um desenho aqui que não está legal. Bom, então vamos lá. Vamos traçar também aqui. Então, nós aqui temos uma célula, né? Temos 4 partes. Nós vamos liberar aqui 2 partes. E o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com a nossa parte, com aquilo que está impedindo ela, que no caso é se liberar das coisas do passado, né? E a importância que essas coisas do passado têm para ela. Então, nós vamos primeiro liberar o passado e depois nós vamos começar a trazer o futuro para que ela consiga realmente, através da visão, para que ela tenha uma visão mais ampla daquilo que precisa realmente, né? Começa a trabalhar com a parte das polaridades de um lado e do outro e começa a trazer algo novo. Então, enquanto eu vou desenhando, eu vou contando para vocês como surgiu essa situação, né? E por que eu tive... Quando que eu descobri, na verdade, eu vou começar a primeiro fazer aqui um círculo. Você também vai poder usar, se você não tiver um compasso, pode usar algo redondo que você possa fazer. Por que eu quis fazer aqui 2 partes? Eu tenho a camada de baixo, vai ser o passado, certo? E tenho a camada de cima, que vai ser o redondo. Que isto é o que vai ser o objetivo para ela conseguir. Só que dentro disso aqui, eu ainda vou ainda quebrar um pouco mais isto aqui, para que você consiga, para que a gente tenha mais alguns pontos de apoio. Porque assim, quando a gente tem somente um ponto de apoio, a gente não consegue, às vezes, liberar e trazer realmente o objetivo de por que a gente quer, por exemplo, mudar de apartamento, né? Que é o caso que nós estamos trabalhando aqui. Às vezes, nós temos uma mente e temos umas emoções, né? Só que ainda tem outras coisas mais, mas vamos fazê-lo mais simples e vamos trabalhar somente com as emoções e com a mente, tá? Muito bem, tem emoções em nós que nos impedem de ir em frente. E muitas vezes a gente não consegue liberar o passado, porque existem emoções ali que estão atrapalhando. Tá? Existem emoções que a gente acha e pensa que está liberado e não está liberado. Né? Então, precisamos, às vezes, liberar isso para que a gente consiga ir em frente com todo esse processo. Muito bem. Então, buscar as emoções, enquanto você vai pintando, né? O quanto a gente vai pintando, a gente vai descobrindo quais são as emoções que estão trazendo aqui e que a gente vai poder liberar isso. Muito bem. Então, eu vou fazer mais um círculo aqui. Vou trazer mais Vou quebrar um pouco mais esta célula. Você pode ir quebrando tudo que você quiser. Pode ir fazendo pedacinhos pequenos, se você quiser, né? E vai trazendo esse processo, ou vai pintando pedaços maiores. Aí fica a teu critério, como você quiser fazer. Mas se você não souber fazer nada disto, né? Porque trabalhar com geometria ou trabalhar mesmo com compasso é muito difícil, não se preocupe com isso.
que você vai poder trabalhar com a célula, que está tudo certo. Vamos lá. Então, eu estou colocando uma segunda parte e vou colocar ainda uma terceira parte aqui, que são 3 camadas do meu objetivo. Porque para se mudar para um apartamento, a gente precisa de ter mais coisas para a gente conseguir aquilo que quer. Muito bem, agora então eu vou passar a caneta. E enquanto eu vou passando a caneta, que é algo mecânico, que eu não tenho que estar contando para vocês o que é, eu vou contando como é que surgiu, por que eu descobri, né? O fazer a arte e criar mandalas e pintar para conseguir os objetivos. Então, foi assim, uma vez eu estava dando aula na minha casa de pintura, porque eu dava aula de pintura, inclusive tive até uma galeria de arte e tudo mais, muito bem. E aí veio uma amiga, que na verdade ela queria aprender a pintar, e ela acabava vindo de noite, tinha combinado comigo, e nós tínhamos feito umas trocas, porque ela também é uma programadora neurolinguística, também ela fazia uns trabalhos de terapia muito interessantes, e continua ainda, é a Vânia Slaviero, que ela continua tendo vários processos e continua em frente ainda com todo o seu processo. Muito bem, então ela acabou vindo, né? E nós começamos a pintar, tá? Eu estava ensinando ela a pintar, simplesmente o meu objetivo era pintar, ensinar ela a pintar, porque era isso que ela queria. Só que certo dia ela veio preocupada com uma situação dela, né? Ela gostava de um rapaz e não era isso que ela queria. E aí eu comecei a pintar, e aí eu disse, mas o que você quer realmente, né? Daí eu disse, por que você não pinta? Enquanto ela estava pintando, eu disse, por que você não pinta então? Vamos pintar o que você quer. Mas foi uma coisa que eu não bolei nada disso. Na verdade, era mais uma brincadeira, mais um jogo. E por isso que eu digo a vocês que isto apenas é um jogo, uma brincadeira. Mas quando você começa a gostar dessa brincadeira, você começa a perceber que esta brincadeira dá certo. Então, nós fizemos isso. E aí ela disse, sabe o quê? Porque ela estava triste. Então, numa maneira de eu achei uma solução para dizer, vou tirar ela da tristeza, porque senão vai pintar, todas as coisas vai ficar triste, né? Ela tinha brigado com o namorado, ou ela queria um namorado, não me lembro direito, porque faz muitos anos isso, né? E daí eu disse, bom, então vamos lá, vamos começar a pintar então o que você quer, né? Como você quer um namorado? E aí a gente começou a pintar. Daí ela ia me dizendo, eu desenhei para ela e ela ia pintar em cima disso. Né? Então eu digo, mas o que você quer? Eu quero um cara assim, assim. Não, porque ela gostava de um cara. Então, eu gosto que ele tenha cabelo curto, que tenha isso. Daí eu comecei a desenhar, eu disse, cara, esse cara não tem cabelo curto, ele tem cabelo longo. Ela disse, bom, então tá bom, coloca cabelo longo. E eu disse, eu tô vendo aqui que ele tem um monte de crianças do lado dele. Eu não sei por quê, mas vamos colocar as crianças. Então, a gente começou a brincar, tá? Começamos a brincar em relação ao que estava acontecendo e para ela começar a criar o objetivo. Bom, uns tempos depois, um mês depois, 2 meses depois, não sei quanto tempo foi depois, ela acabou não dando certo mesmo com aquele rapaz que ela gostava naquele momento e acabou conseguindo realmente um rapaz. E o rapaz, pasmem vocês, ele tinha cabelo longo. Então, eu percebi que se eu usasse a pintura para criar os objetivos, poderíamos ter muito sucesso. Por quê? Porque a gente poderia estar brincando ao mesmo tempo. E dentro dessa brincadeira, a gente ia poder criar tudo aquilo que a gente quisesse. Às vezes, ou você sentar para meditar, que também dá certo, eu falei para vocês que isso também dá certo. Se você sentar para meditar e começar a dizer como é que eu quero meu objetivo com isto, com aquilo outro, mas sem pressão, sem querer conseguir aquilo, simplesmente fazer o ato por fazer, porque você gosta e porque você está curtindo aquilo que você está fazendo. Quando você faz isto, as coisas começam a funcionar. Então, e aqui também, né? Porque você vê que foi tudo numa brincadeira.
Aqui também é uma brincadeira. Nós estamos brincando agora, né? De poder criar novas possibilidades e de você ter um produto ou uma mandala para você poder começar a trazer. Eu estou fazendo um chuncho aqui no meu compasso. Eu sei que tem alguns compassos que tem mais modernos, que tem... O meu tem, mas ele não encaixa direito, então eu estou fazendo aqui um chuncho mesmo, tá? Não sei se aqui vai dar certo, mas então, em todos os casos, vamos tentar. Vamos ver o que a gente consegue aqui para poder desenhar o... Aqui eu tenho que ter um pouco mais de precisão, mas vamos lá. Não saiu muito preciso, mas tudo certo. Por alguma coisa ele saiu fora. Talvez ele precise expandir o passado. Percebeu que a arte, ele fala? Ele fala. Quando você começa a perceber isso, você começa a perceber que as histórias começam a tomar uma outra dimensão e que a gente pode começar a criar novos processos. Então, percebe que estes redondos aqui, eles estão criando dentro de um outro processo. E este redondo, que é a parte realmente aonde você vai conseguir realmente equilibrar isso. Deixa eu tirar o negócio daqui, que senão tem que fechar a caneta, senão ela fica... coisa. Então, muito bem. Então, a ida para o apartamento dela é além do passado. É liberar realmente o passado, como se fosse uma nave que vai deixar o passado lá embaixo e vai trazer o novo. Sempre trazem o norte, por isso que eu marco o norte, tá? Para a gente saber aonde que está. E depois que ele estiver terminado, nós vamos colocar ele em função do norte. Mas eu posso mostrar e mostrando a vocês aqui como está funcionando todo esse processo. Então, vamos lá começar a pintar. Então, eu percebi a partir desse momento de que se eu acabasse criando processos para ensinar as pessoas realmente aqui, elas brincando, poderiam trazer novas propostas para elas, que poderiam realmente começar a criar um universo diferente, poderia ser muito legal tudo isso, né? E é por isso que eu estou fazendo todo esse processo. Muito bem, vamos trabalhar então com a questão também da própria visão, né? Então, eu vou começar a pintar e vou começar a pintar, geralmente quando se você me viu aqui algumas vezes, eu começo a pintar às vezes do miolo, né? Aqui eu vou começar a pintar de fora para dentro, tá? Então, eu vou começar a pintar por aqui, por quê? Porque nós aqui embaixo é o passado. Então, eu estou liberando tudo aquilo que é antigo, tudo aquilo que não faz mais parte da minha vida. Como eu libero isso? Primeiro, você tem que... Primeiro passo. Então, anota aí para você começar a trazer esse novo processo. Primeiro, você tem que identificar, né? No caso dela, ela conseguiu identificar que é o passado, o apego às coisas dela, ao passado, que estão impedindo com que ela realmente vá em frente com o seu processo. Muito bem. A partir do momento que você começa a liberar isso, você começa a pedir e a solicitar ao universo para que mande as informações de como liberar o passado. Eu gosto muito de trabalhar com a Sagitário. Já falei isso, que é a busca para liberação, né? Então, eu anoto isso em alguns papelzinhos. Você pode usar aqueles papelzinhos, né, para você pra anotar os recados. Você pode começar a colocar num quadro branco, ou pode anotar em algum lugar que você possa fazer. Tente anotar em lugares onde você possa visualizar, tá? E comece a colocar hashtag liberação, ou liberar o passado. No caso da Lulu aqui, que precisa liberar o passado. Então, como é que a gente vai liberar o passado? Existem muitas coisas dentro do passado que podem estar atrapalhando realmente ela de alguma maneira importante, né? Então, o que acontece? A gente sabe realmente o que precisa ser liberado
às vezes precisamos ir para situações nossas passadas, tá? E liberar lá. Tem a lei do perdão para a gente poder se liberar e se coisa. Mas uma das coisas importantes que eu gosto muito de fazer, é que existem também processos para você poder fazer. Existe uma japonesinha que eu gosto muito, que é a Kumari, e que ela é o método Marie Kondo, e ela acaba justamente trazendo esse processo, dizendo de você agradecer a cada coisa que você não pôde se libertar. Então, você vai pegar cada situação que você não pode se liberar, ou mesmo se são coisas, né? No caso dela, eu acho que a Lulu aqui, ela não está conseguindo liberar as suas coisas mesmo do passado, né? As suas, acho que é parte material mesmo. Que, lógico, não é somente uma parte material, porque às vezes você tem uma determinada mesa, por exemplo, que você não vai poder levar para o próximo apartamento. Só que essa mesa, tá? Ela tem toda uma história. Então, ela não é simplesmente uma mesa, ela é uma mesa que, junto com ela, tem um monte de emoções. Então, uma das coisas muito legais de se fazer é começar a dizer, então é essa mesa. Muito bem, então eu vou escrever o conto sobre essa mesa. E você começa a escrever aquilo que pode trazer, é como se você estivesse enaltecendo aquela situação que ela vai ter que deixar ficar de lado, mas que você no coração está sentindo muito, muito aterrada, na verdade, de você poder liberar isso, né? E é como se você estivesse enaltecendo essa mesa que te trouxe boas recordações. Estou falando da mesa, como estou falando da casa, como estou falando de qualquer coisa que você ache que está prendendo você e que você não está conseguindo fazer. Tem coisas que são mais fáceis da gente se liberar, tem outras coisas que não são fáceis realmente de se libertar, tá? Mas para cada coisa você pode fazer um poema, ou você pode escrever, né, e contar a história. É como se deixasse, pega um caderno, eu adoro os cadernos, as agendas, né? Para quê? Para que a gente possa contar as nossas histórias. Então, de repente, se você começa a contar a tua história, do que aconteceu nesse apartamento, né? O que você viveu, as coisas que foram muito importantes para você, você vai poder começar a se libertar disso e vai realmente começar a trazer um novo. Porque, assim, eu já falei isso, né? Se nós estamos com o nosso processo muito fechado, tá? Que acontece com ele? Se a gente está com o processo, se a gente não libera os espaços, a gente não consegue trazer um novo. Porque a gente fica o tempo todo buscando aquilo e não vai em frente. E às vezes as coisas não dão porque você não conseguiu liberar o passado. Então, assim, o que a Lulu aqui pediu, eu vejo assim que tem muita consciência, na verdade, né? Porque ela já conseguiu identificar que é o passado que está incomodando ela. Então, ela já conseguiu perceber que o passado não está deixando ela ir em frente. Mas se a gente respeitar o passado, e por isso que tem vários processos que a gente diz, vamos liberar, né, mesmo dos antepassados, mesmo, né, o trabalho com os antepassados, tudo isso é você honrar e respeitar os seus antepassados, aquilo que você viveu, porque não importa aquilo que você viveu, ele pode ser ruim, né, porque no momento você disse, ai, que coisa mais ruim, mas ele ensinou, né? E a partir do momento que mesmo essa coisa ruim ensinou você, quando você agradece a esse processo, você começa a trazer luz, você começa a trazer um novo processo, uma nova estrutura para você. Porque você começa a primeiro liberar aquilo, agradecendo aquilo que se você se faz, e quando você se acostuma a agradecer a todas as coisas que estão, você troca de carro e você agradece o antigo por tudo aquilo que ele te deu. Porque aí o novo carro, ele vem novo, renovado. Se você vai para um novo apartamento, você tem que liberar o passado e agradecer a todo esse passado. Agradecer, perdoar, né? Às vezes você deixou de arrumar por A ou mais B, né? As coisas se estragam. E às vezes você, porque não tinha dinheiro no momento, ou porque não podia fazer, não podia gastar
isso com o apartamento, você deixou de lado isso. Então, começa a trazer isso. Então, o que acontece isso? O que eu estou te dizendo aqui? É um exercício para você fazer com tudo, né? Isso também serve com namorados. Mas amanhã nós temos um namorado. Se você estiver interessado, o candidato de amanhã é um processo de namoro, tá? Então, muito bem. Então, o que acontece aqui? Então, o que eu vou fazer agora aqui, conscientemente e colocando aqui? A Lulu quer eliminar o passado, certo? Mas o passado, você não consegue apagá-lo, porque ele faz parte da tua história. Ele faz parte de quem você é. Então, apagar o passado não vai poder ser, né? O que a gente vai poder fazer? É transmutar o passado. Trazer o passado para o presente de uma maneira nova, de uma maneira repaginada, né? É como se fosse um customizado do nosso passado. Então, a Lulu vai ter que acabar trazendo isso e talvez transformando em histórias. Contar histórias do que aconteceu, daquelas coisas mais importantes que ela tem tanto problema para liberar. Mas nós vamos começar a trazer esse passado dentro. Só que nós vamos trazer um processo de luz. Antes disso, deixa eu apagar aqui aquele círculo que estava antigo, para que ele não fique atrapalhando aqui na minha mandala. Tá? Então, é como se o passado... Então, aquelas coisas que eu tinha que apagar, eu já apaguei. Percebeu? Percebeu que eu acabei pegando a borracha para apagar aquilo que não tem que ser trazido de novo, né? Mas a gente agora está trazendo um novo. Então, vamos começar a pintar isso, porque o passado a gente não vai poder eliminá-lo. São cicatrizes que ficaram dentro de nós e que a gente não vai poder eliminar. Então, vamos começar a trazer o passado e entrar no novo, tá? De uma maneira nova, trazendo luz para ele. Então, nós vamos trazer aqui também a mesma coisa, para a gente poder trazer todo esse passado e trazê-lo aqui. Quando a gente traz os pilares novos, né? E você vê que aqui, pelo que eu vi, são coisas assim, ela tem, pelo desenho, né? Porque o desenho que eu fui fazendo foi com a energia dela. Eu não fiz o desenho pensando, eu não tinha nada pensado quando eu vim aqui, como é que eu ia fazer, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas importantes que ela precisa liberar. 8 passos importantes que precisa liberar para que ela possa ir para o novo. Então, ela vai ter que pegar 8 fatos, e que talvez podem ser histórias da família, né, acontecimentos que aconteceram da própria família. Eu não sei se essa casa dela é uma casa familiar, é uma casa onde viveu toda a família, ou se hoje ela está sozinha por alguma coisa, ou também não sei se está sozinha. Estou inventando aqui, está tudo certo, né? A gente está simplesmente, eu não sei toda a história da Lulu, mas a parte que eu sei é o que ela me contou aqui, né? Que ela quer liberar o passado e, liberando o passado, e liberar esse apartamento para que ela possa ir para o novo. Muito bem. Então, ela vai ter que buscar 8 coisas que ela vai ter que liberar, e não sou eu que estou dizendo isso, é o desenho que está dizendo. Por isso que eu digo, você começa a criar uma comunicação com o desenho, é uma visão. Você começa a perceber as coisas de uma maneira diferente. Você vai me dizer, mas Rosália, você está brincando com o desenho. Sim, eu tô brincando com o desenho. Eu sempre disse para vocês que isso aqui é um jogo. É apenas um jogo. Mas a gente vai jogando de uma maneira diferente, né? Você vai jogando de uma maneira lúdica, você vai jogando de uma maneira divertida, mas é uma coisa muito séria, se você for pensar bem, tá? Porque você vai acabar trazendo. Então, o que ela vai ter que fazer? 8 coisas que ela vai ter que transformar em algo artístico. O que quer dizer isto, algo artístico? Ou ela vai, por exemplo, eu estava na mesa, né? Mas vamos supor que viveu o nascimento do filho, suponhamos, tá? E que foi nessa casa, ou que viveu um casamento muito feliz nessa casa, mas que hoje não está mais. Vamos supor isso, tá? Então, e tem pena de liberar isso, porque daí se eu vou deixar esse meu apartamento, né, eu vou como esquecer o meu marido, né, ou que de repente faleceu, ou sei lá, né,
eu fui embora, talvez faleceu, né? Então, o que que aconteceu? Eu vou perder a história com ele. Então, eu não saio dessa casa inconscientemente, não estou dizendo que é consciente, tá? Não saio dessa casa porque eu estou apegada a esse sentimento. E parece que eu estou traindo o meu marido se eu for embora, né? Ou estou traindo a minha família, a minha mãe, o meu pai, não sei, né? Então, o que que você vai fazer com isso? Ou você vai ter que transformar isso em arte. Então, ou você vai criar uma outra mandala para liberar, porque é uma coisa importante, percebeu que é uma coisa forte, é algo que está impedindo de fato que você vá embora desse apartamento e siga tua vida para um próximo apartamento, né? Então, talvez transforma, ou faz uma história, se você contar um conto, você já está fazendo uma arte, ou faz uma musiquinha, ou faz uma dança em função desse processo, ou realmente faz uma outra mandala. Eu tenho minhas mandalas lá, que são as mandalas que são estas aqui, você pode fazer nesta aqui também, não tem nenhum problema, o objetivo é o mesmo, tá? Você pode fazer com estas mandalas aqui, que já tem o passo a passo para você poder saber como desenhá-la, e você pode fazer. Então, eu vou desenhar aqui a questão do meu marido, porque se eu não liberar ele, eu não vou conseguir, ou minha mãe, ou meu pai, ou meu filho. E você vai fazendo isso, porque são emoções que estão aqui. Mas quando a gente pega todas essas emoções, coloca num processo e transforma numa arte, ela se transforma, ela se modifica. E aí as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. Muito bem, vamos trazer também, então vou inserir também esse violeta que eu trouxe aqui para dentro daqui também, né? Que é trazer o passado. Então você vê que o passado eu representei com duas cores. Eu estou representando com o violeta e com o amarelo. Essas são as representações que eu fiz. Você pode escolher qualquer cor que você quiser, tá? Mas eu estou tentando fazer uma analogia aqui para que você perceba como é que a gente está liberando isso. Então, eu estou trazendo o meu passado, que são importantes para dentro do meu presente, mas de uma maneira nova, de uma maneira repaginada, de uma maneira customizada, tá? Para que a coisa comece a acontecer de uma maneira diferente, porque você não pode eliminar a tua história, né? A tua história é o que define você, né? O que você fez, os passos que você deu, o caminho que você seguiu, ele é importante para você. Ele faz com que você diga, eu sou eu. Então você simplesmente não pode apagar você. Ah, não, agora está ruim, então vamos lá eliminar tudo. Não pode, né? Você tem que honrar isso. Na hora que você honra aquilo, aquilo deixa de pegar em você, deixa de atrasar você, deixa de você poder continuar em frente e ir em frente com o teu processo. Muito bem, então agora nós estamos colocando aqui o passado dentro do futuro, dentro das novas propostas, para ela poder conseguir o que ela quer. Muito bem, agora nós vamos começar a trabalhar com o rosa. E nós vamos começar a colocar amor nisto. Então, eu vou começar a colocar amor em algo que é do passado também, mas que começa a trazer o novo. Então, eu começo a trazer algo novo para o novo. Então, dentro de um processo de, se eu quero conseguir um novo apartamento, eu vou ter que começar. Então, agora se percebeu que agora eu comecei realmente, de fato, a trabalhar com o novo, né? O que que eu quero? Então, eu tenho que ver, eu tenho dinheiro para isso, né? Você tem que solicitar o dinheiro, de repente tem que vender o antigo e fazer um pagamento, né? Algo casado ou alguma coisa que você precise para que você comece a colocar quais são as ações que você tem que fazer de fato para você começar a se mudar e trazer um novo apartamento. Então, porque às vezes a pessoa só sonha e fica na mente e na imaginação de que ela quer isso, mas ela não coloca em partes, em pedaços, quantas ações você vai ter que fazer para você conseguir isso. Então, você vai ter que enumerar quantas ações eu tenho
para conseguir aquilo que eu quero, tá? Então, muito bem, vamos lá começar a trazer isto. Começar a trazer o rosa para dentro. Muitas vezes a gente acha que se você constrói um objetivo, as empresas elas já sabem que elas têm que fazer o seu objetivo, que tem que trazer, pelo menos as empresas que têm sucesso, né? Mas aqui nós estamos criando objetivos de sucesso para a gente realmente ter sucesso. Então, o que acontece? O que acontece quando a gente faz isso? A gente tem que nós podemos imitar a empresa. Porque se uma empresa monta os objetivos e monta as metas para o próximo ano, por que as pessoas não fazem isso? Por que esse costume se deixou de fazer? Por que achamos que não é necessário mais ter nenhum objetivo na nossa vida? Quando os objetivos nos dão, primeiro, razão de viver, nos fazem com que a gente consiga ir em frente, se repagine, se especialize, vai estudar o que precisa estudar, vai fazer aquilo que é necessário, né? Porque muitas vezes a gente quer uma determinada coisa, mas a gente não vai em busca daquilo que você quer. Então, por exemplo, nós estamos aqui buscando um apartamento, mas você tem que buscar o apartamento. Você tem que começar a olhar os apartamentos. Uma maneira muito legal de saber comece a buscar qual é a rua que eu gosto. Quando eu fui comprar apartamentos, eu sempre fiz isso. Eu buscava qual era a rua que eu gosto. Ah, eu gosto dessa rua, eu gosto desse bairro, desse bairro e desta rua, tá? E ia buscando qual é o meu preço, qual é o valor que eu posso pagar, quanto que tem um apartamento. Então, você começa a criar na tua mente como é que ele vai ser. Porque se você só fica dizendo, eu quero morar num outro apartamento, mas você não começa a sonhar do jeito que você quer o apartamento. E é tão engraçado que você sabe que você consegue ter objetivo quando você conseguir acionar uma emoção que está dentro de você, que faz com que você sinta que aquilo vai dar certo. Por isso que você tem que começar a trazer realmente todo esse processo para começar a perceber qual vai ser a emoção que vai trazer. E a emoção, eu digo assim, às vezes é uma emoção, uma sensação, ou às vezes é uma visão, dependendo de como é a pessoa. Tem pessoas que sentem, né? E que vão sentir o apartamento se você for sinestésico. Isso é coisa da PNL, né? Da programação neurolinguística. Também, mas se você for visual, você vai ver como é que é. De repente, você vai ver uma parte da tua casa. Algo que tem que ter, que vai te dizer, e esta é a minha casa. Né? Às vezes, por exemplo, você diz, mas eu quero que a casa seja, que tenha mais um quarto, ou quero que tenha iluminação, eu quero que ela seja iluminada, ou eu quero que seja, não sei, que tenha uma varanda, né? Algo que seja importante para você. E aí você vai começar a buscar isso, você vai começar a trazer e a buscar esse processo dentro de você. E aí ela vai começar a ficar muito bonita. Porque você começa a trazer algo novo, algo que vai conectar você com as tuas emoções. Isto é, você convencer as tuas emoções através da tua mente. Então, o que nós estamos fazendo? É um processo mental. Nós estamos colocando a nossa mente a que convença nossas emoções que ir para um novo apartamento e conseguir esse novo apartamento faz com que seja importante e acabe sendo legal. Então, é como se, em vez de você querer forçar tudo um fim e querer conquistar tudo através da força, e quando você quer tomar as coisas pela força, você não consegue. Então, não adianta você enfrentar as tuas emoções e ir em frente com isso e querer avançar com tudo, né? Não pode. Se você for fazer isso, existe um princípio que é a força maior. E às vezes vem forças maiores que a gente tem que recuar e tem que esperar o momento certo para acontecer. Também tem isso. Mas enquanto isso, você tem que esperar, por exemplo, um financiamento, ou você tem que esperar determinadas coisas, precisa ir em frente com todo esse processo.
Uma das coisas que está me vindo também aqui, enquanto eu estou fazendo isto, é: será que às vezes não tem alguém da família que não quer vender esse apartamento? Então, se você acha que tem alguém, enumera todas as pessoas. Esse apartamento é só teu? Ou é de mais alguém? Ou teve alguém que viveu coisas muito especiais nesse apartamento? Você tem que ir lá para liberar isso também. E eu sugiro que, se você tem alguém na família que ainda precisa ser liberado disso, faça uma mandala especial para ele ou para ela, tá? Para que possa trazer a liberação. Então, agora eu estou começando a pintar o novo, né? As novas propostas e as novas ações que você vai ter que fazer para que você possa começar a trazer algo novo. O que você vai ter que ver? Como é que vai ser o financiamento? Mesmo que você não tenha, não se preocupa muito se você não tem o dinheiro. Porque quando você solicita para teu inconsciente, ele vai trazer as soluções para buscar de que maneira você pode trazer a você isso que você quer. Ele é tão inteligente que ele vai passando passo a passo e vai trazendo essas informações para você. E isto pode ser muito interessante também, porque você vai começar a trazer algo novo realmente. Você vai começar a buscar situações diferentes em você, para poder trazer algo novo para teu apartamento. Então, muito bem. Então, nós temos aqui que a Lulu vai ter que, primeiro, liberar 8 coisas do passado e criar algo artístico para poder liberar esse apartamento. Para poder estar pronta para poder conquistar o novo apartamento. A segunda passo que a Lulu vai ter que enumerar todas as pessoas que viveram nesse apartamento. Todas elas. O que tiveram alguma relação em relação a esse apartamento. Não sei, esse apartamento pode ser algo que... Mas se ela colocou aqui é porque é algo importante. Não é uma coisa, não é um apartamento que se troca rapidamente, né? É um apartamento que existe uma história, que tem uma história por trás desse apartamento, que precisa ser reverenciada, aceita, né? Que precisa trazer esse novo processo para dentro da coisa, senão ela não teria colocado isto aqui. Então, muito bem. Vai precisar também, então, liberar as pessoas, anotar todas as pessoas que foram e que tiveram algum contato com isso e que, de repente, podem estar passando. E se você perguntar quem são as pessoas, é simples assim. Você vai perguntando e o teu inconsciente vai trazendo quais são as pessoas que precisam ser liberadas para que isso aconteça. Muito bem. Vamos entregar também para a Lulu, vamos entregar o poder, tá? Quando a gente entrega o poder, então nós vamos começar a pintar o poder. Para quê? Para que ela realmente se empodere, para que ela tire todas aquelas tristezas, aquele não posso, não consigo, é muito tarde, eu não tenho força, eu não tenho energia. Vamos apagar isto, né? E vamos trabalhar através da luz. Eu estou usando o amarelo, eu gosto muito do amarelo, porque o amarelo é a luz, né? Ele ilumina todo o processo. E aí você começa, então, a trazer o quê? O novo. Começa a trazer coisas de eu posso, eu quero, eu tenho o poder dentro de mim. Então, foi entregue o poder para Lulu, para que ela realmente consiga. E você vê que o poder, ele começa, você vê que esses redondos, eles começam a agir dentro de todo esse processo. Então, você pode imaginar isto e jogá-lo isto para o universo, para que a coisa comece a fluir realmente, tá? Muito bem, vamos lá colocar um pouco mais de rosa também nesse processo, que é um processo de amor. Quando a gente libera, lembrem de liberar tudo através da linha do amor. Não queiram liberar através do processo. O amor, é a linha do amor e a linha do perdão. São as duas coisas que abrem portas e liberam, o perdão e o amor. Quando você quiser com alguma pessoa e quiser liberar, e quiser que essa pessoa comece realmente estar bem, começa a jogar amor para ela. Imagina que você está jogando amor. Começa a enxergá-la de uma maneira através da linha do amor. E essa pessoa começa a se liberar também. E ela
também vai começar a sentir também essa parte em você, e isso vai acabar liberando você de alguma maneira. Muito bem, agora nós vamos trazer o verde, porque a Lulu vai precisar de dinheiro para trazer o novo, né? O novo apartamento. Quando a gente começa a ter um novo apartamento, você precisa ter o dinheiro suficiente, e não somente o dinheiro. Você também precisa ter energia para isso, né? Para você trazer comprar de repente alguma coisa nova, né? Talvez vender os móveis antigos que tem e trazer móveis novos, né? Ou talvez dar uma nova repaginada nos móveis para que comece a ser realmente algo novo mesmo. Não sei, né? Vai ter que ter todo esse processo, vai ter que fazer a mudança, vai ter que ter energia para isso. Então, vamos integrar também força, poder, potência, evolução, criatividade, né? Para que o novo venha sendo algo importante, que a coisa comece a aparecer de uma maneira legal para a vida dela. Então, nós estamos colocando aqui o verde, e vou colocar mais uns verdes também. Estou pondo um verde com azul, que ele também traz a questão da paz, né? Para que o dinheiro venha com facilidade, para que o dinheiro não venha com processos muito pesados, ou que ela fique com uma dívida muito grande, né? Não, que o dinheiro venha com facilidade e que seja fácil para ela pagar esse novo apartamento. Tá? E se ela tiver que liberar o antigo, que também é a mesma coisa, né? Também para você vender o antigo, você vai ter que agradecer, você vai ter que fazer todo o processo de liberação mesmo para que venha realmente, para que esse antigo fique tranquilo, né? Porque às vezes todas as nossas vidas, a gente tem processos diferentes na vida. A gente acaba tendo, tudo passa, né? Tudo tem seu ciclo. Isso acontece com as pessoas, isso acontece com as casas, e as casas, elas têm uma peculiaridade muito interessante. Vocês sabiam que as casas têm personalidade? Que as casas têm missão. Assim como os seres humanos têm uma missão, as casas também têm uma missão. Cada casa tem uma missão diferente. E é muito engraçado que quando você começa a observar isso, você começa a perceber que tem lugares que eles têm uma determinada característica. Nós temos aqui em Curitiba, que se chamava o Bife Sujo, e é um lugar, um lugar onde os intelectuais se reuniam, né? E não importa se passa ano, mesmo que venham novos donos, aquele lugar continua sendo de intelectuais, de artistas. São lugares que acabam trazendo isso. Então, o próprio lugar diz: a minha missão é essa, é reunir esse tipo de pessoas. E cada casa e cada apartamento, ele tem a sua característica. Ele tem a característica. A gente acha que não, é uma casa, eu vou estar falando com a casa, tá achando que eu estou ficando louca. Mas quando você começa a entrar no processo de consciência, você começa a falar com tudo, porque tudo tem a ver com tudo, né? Então, você começa a perceber de que a tua casa realmente, vamos pôr dinheiro aqui, para que também a nova casa traga dinheiro para ela, né? Traga tudo que precisa de abundância. Ó, o novo que saiu de fora começa a trazer novas coisas. Então, tem casas, por exemplo, que gostam de famílias grandes. E se fica uma pessoa sozinha na casa, porque foram indo, né? E as pessoas vão indo embora, né? E cada um vai seguindo o seu caminho, isso é um processo natural. O que acontece? Às vezes a pessoa fica sozinha naquela casa e não consegue se dar bem com ela. Começa a ficar triste de alguma maneira. Por quê? Porque a casa está triste. A casa, ela gosta de ter gente. Suponhamos que seja essa casa que gosta de ter gente. Então, cada casa tem uma missão e cada casa tem um objetivo. Então, a gente tem que buscar isso, tem que ir buscando aquilo que realmente combina com você. Né? Então, você agora está num novo processo de vida, você vai buscar algo novo para isso. Bom, nós estamos quase terminando, eu tenho alguns quadrados aqui. Talvez eu vou deixar alguns que são em branco, para que realmente ela traga algo novo, de repente algo que venha para ela
e que vai trazer, na hora que ela vai meditando, ela vai trazendo isso, mas eu vou colocar aqui para a minha Lulu, eu vou colocar energia, porque ela precisa de força, ela precisa de energia para poder completar tudo isto e realmente ir em busca do seu apartamento. Então, vamos lá, vamos colocar o vermelho aqui, né? Energia para liberar o passado. Você percebe que eu estou começando aqui de trás, né? De fora, aliás, para poder pegar um pouco do passado, e esse passado começa a ser repaginado e trazendo novos, né? Muito bem. E aí, você também vai começar a escrever passo a passo. O próximo passo é escrever todos os detalhes que você quer que o novo apartamento tenha. Você vai escrever o máximo de detalhes que você conseguir. Como ele é, em que bairro ele é, você vai fazer uma pesquisa, vai ver, vai escolher qual é o bairro que você gosta de morar. Escolhe 2 ou 3 bairros, né? Às vezes tem um bairro só que você quer e vai buscando as ruas. Começa a perceber qual é a rua que você gostaria de morar. É tão legal isso, porque às vezes a rua, ou o lugar que você escolheu, ele tem uma certa energia, ele tem uma determinada situação que pode trazer algo novo para você. Então, começa a ver qual é o bairro que você vai gostar, que rua que você vai gostar, e começa a ir atrás, buscando aquilo que você quer. Também você vai ter os detalhes daquilo que você realmente quer, como você quer, quantos quartos você quer que tenha, como é que ele é, tá? Se tem que ter porteiro, se não tem, se tem que ser com um edifício grande ou não, né? Começa a ver que características você quer, começa a perceber quanto dinheiro você tem e se você tem que vender o teu apartamento que você está antigo para você poder comprar o novo, né? Então, começa a perceber tudo, todos os detalhes. O que você tem que fazer aqui é como eu quero o meu apartamento. Isto é que o inconsciente quer saber. Não se preocupe em querer saber como vai ser os detalhes disso. Como o teu inconsciente vai trazer o teu apartamento. Você não se preocupe com isso. A única coisa que você tem que se preocupar é como eu quero que ele seja. Porque é você que está criando isso. É você que vai dizer, eu preciso disto, eu nesse momento eu necessito disto. Vai ter coisas da teus pedidos, vai ter coisas que vão ser fundamentais e que não podem deixar de ter, e vai ter outras coisas que vão poder ser opcionais. Se você não encontrar exatamente isso, às vezes você vai ter que fazer, flexibilizar em alguma parte. Bom, então aqui nós estamos tendo energia para fazer todo esse processo. Ainda acho que falta alguma coisa aqui. Vamos pôr um dourado. Vamos pôr um dourado para trazer uma nova era. E o dourado ele vai ficar muito suave, que são os dourados por fora. Talvez você nem esteja vendo aqui, mas é apenas um detalhe, tá? E vou trazer o dourado aqui dentro. Às vezes, para poder ficar bem bonitinho, estamos apagando alguma coisa aqui que talvez tenha. Eu vou trazer esse dourado aqui dentro do círculo, que é ouro, né? Na verdade, uma nova era, é a era dourada, é a era do novo. Porque quando você vai para um apartamento com uma consciência destas novas, você começa a trazer um novo processo. E eu vou deixar 3 partes em branco, para sempre trazer algo novo, para que isso se renove e para que isso traga novas possibilidades. Ok? Então, a nossa mandala está pronta. Está aqui o norte. Eu depois vou colocar vou colocar para vocês no Facebook, no Instagram. Eu vou colocar a imagem dela, tá? E vou colocar também no destaque que se você quiser trazer um apartamento para você e mudar um apartamento, não somente a Lulu vai conseguir o apartamento. Se esse é teu desejo e é isso que você quer, faça esse processo que vai ajudar você também a poder meditar e começar a trazer um novo apartamento. Então, nos vemos e amanhã nós temos um novo convidado. O convidado aí vai ser o Manuel.
aonde nós vamos trabalhar com o relacionamento. Se você tem problemas de relacionamento, então vem amanhã, que a mandala de amanhã é a mandala do amor. Ok? Beijinhos e até amanhã. Tchau!